A gente vai abordar primeiro, eu vou dividir a tela com vocês aqui, só para vocês terem uma olhada na proposta, darem uma olhada na proposta e verem qual é a frase tema da redação de vocês. A partir do momento que vocês estão com a frase tema na mão, a gente vai para o quadro para ver as palavras-chave da frase tema e para a gente ver as técnicas de abordagem, os direcionamentos que a gente pode dar para essa construção do texto de vocês. Beleza? Vou compartilhar a tela aqui. Só para vocês verem a proposta de redação montada pela Flávia. Vejam, por favor, se vocês estão... Deixa eu trocar a câmera para essa aqui do... Beleza. Deixa eu mudar para essa outra câmera aqui para eu sentar, para vocês me verem de frente. Um, dois, quatro, isso. Show de bola. Beleza. Bom, estão vendo a tela? Se não tiverem, me sinalizem para mim, por favor. Aqui a gente tem a proposta de redação montada pela Flávia, a que ela usa com vocês toda sexta-feira, normalmente, né? As instruções para redação lá em cima, o que a gente tem, que não é novidade. Os textos motivadores, a gente vai voltar a eles mais para frente na aula de hoje. Mas eu quero ir lá para o final, para a gente olhar a proposta de redação em si, a frase tema. Obesidade em questão no Brasil, doença a ser prevenida ou estigma a ser combatido. Eu botei em amarelo para vocês, está todo mundo vendo? Me sinaliza com áudio aí se não estiver vendo, levanta a mão. Sim, dá para ver. Show. Obesidade em questão no Brasil. A gente vai falar de obesidade, essa é uma palavra-chave. Doença a ser prevenida ou estigma a ser combatido. Então a gente tem 3 palavras principais, eu vou encerrar o compartilhamento para a gente dar uma olhada nessas 3 palavras, beleza? Vamos lá. Troquei de câmera de novo, vou lá para cima que agora eu vou ficar em pé. Bora. Aqui no quadro já botei para vocês, ó. Obesidade, uma palavra-chave, doença, outra palavra-chave e estigma, terceira palavra-chave da frase tema. Ok? Obesidade, doença ou estigma. É uma doença, é um estigma ou é alguma outra coisa sobre a qual a gente precisa pensar? Mas, Hernani, a questão é a seguinte, eu aprendi que a gente deve respeitar as pessoas, sejam elas obesas, sejam elas negras, brancas, amarelas, pardas, magras, com qualquer tipo de defeito, a gente tem que aceitar as pessoas como elas são. Então, obesidade não pode ser um estigma, eu vou combater isso aqui. Ao mesmo tempo, obesidade pode ser uma doença. Obesidade necessariamente é algo que acaba provocando uma série de, ou pode vir a provocar, quase que em 100% dos casos, outras comorbidades. Então, se a gente está falando da obesidade como doença, a gente tem aqui um problema. E esse problema acaba levando à estigmatização, ao preconceito, à exclusão das pessoas obesas. Eu estou falando obesa com um timbre fechado do E. Vocês vão ouvir o áudio da Flávia, ela fala obesa, obesas. É o certo. O certo é falar obeso ou obesas, as pessoas obesas, com o timbre aberto do E. Mas não liguem não, porque apesar de o certo ser obeso, a gente passou a consolidar, né, o uso do timbre fechado para essa vogal. Então, pode soar até estranho para as pessoas a gente falar obeso com timbre aberto, tá bom? Então, se vocês ouvirem no áudio que a Flávia vai pôr no grupo ou em qualquer outro canto, obeso, tá certo, é obeso mesmo. Eu que vou falar com timbre fechado, porque a gente está acostumado a falar assim, tá ok? Então, quando a gente trata da obesidade, a gente está falando das pessoas que estão acima do peso. Essas pessoas que estão acima do peso, por vezes, não estão acima do peso porque querem, e sim porque elas têm uma propensão genética a estarem acima do peso. Então, essas pessoas, deixa eu ver se tem mais gente para entrar aqui, acho que não. Essas pessoas que têm propensão genética a estarem acima do peso, não têm absolutamente culpa disso. Elas brigam contra a balança praticamente a vida inteira. É difícil para elas o controle do peso. Esse controle, por vezes, é muito difícil para essas pessoas. E elas necessariamente não vão ter outras comorbidades ou outras doenças oriundas desse excesso de peso, dessa
obesidade nesses casos. Há casos de pessoas que se descontrolam por uma série de razões, não tem histórico de obesidade na família, mas por problemas psicológicos, depressão, problemas pontuais que acabam afetando esse controle, tanto hormonal quanto de hábito de alimentação, essas pessoas acabam ficando acima do peso. E isso acaba fazendo com que elas tenham uma imagem projetada socialmente que não é aceita ou que é rejeitada pela sociedade em geral. Essas pessoas que têm a imagem rejeitada são estigmatizadas e ficam à margem da sociedade. Então, é por isso que a gente está chamando de estigma, ok? Então, a obesidade, que é o ato de estar acima do peso, o peso recomendado, a gente vai falar desse peso aqui nos slides. A obesidade pode ser vista como uma doença, quase sempre o é, mas também pode ser vista como o resultado de uma carga genética. Existem pessoas que estão bastante acima do peso, mas que com certeza vão mostrar os resultados dos exames e eles podem estar muito melhores do que os resultados dos exames de pessoas magras ou dentro da sua faixa de peso, do peso previsto para a altura, idade, etc. Deixa eu admitir aqui o Vitor Hugo. Vitor Hugo, seja bem-vindo. Chegou na hora certa. Então, quando a gente está falando de obesidade, a gente está falando das pessoas que estão com sobrepeso, considerados os parâmetros sobre os quais a gente vai falar daqui a pouco. Isso pode, mas necessariamente não é uma doença, pode ser considerado como, e isso, em muitos casos e muitas vezes, gera estigma. Na fase tema... Deixa eu tirar o áudio do Vitor Hugo aqui. Pronto. Na frase tema, a gente tem obesidade, doença ou estigma. A gente tem uma exclusão. E conversando com a Flávia sobre as possibilidades de desenvolvimento do tema com vocês, a gente chegou à conclusão de que esse ou na frase tema não deveria necessariamente, obrigatoriamente, ser interpretado como excludente. Então, eu tenho uma possibilidade de tese aqui, que eu já pus no quadro para adiantar. Vejam, por favor, se vocês estão... 1, 2, 3, 4, 5, alguém saiu? Pronto. Vejam, por favor, se vocês estão dentro do... Se vocês conseguem enxergar o quadro aqui ou se eu preciso refazer isso. Caso não consigam, sinalizem para mim. Tese 1, ou possibilidade de posicionamento crítico 1. Obesidade é doença, estado físico que na maioria das vezes leva a comorbidades. Esse pode ser o meu posicionamento crítico sobre o tema. Eu vou tratar o tema assim. Vou falar de obesidade e, para mim, obesidade é uma doença. É uma doença que precisa ser tratada, é um estado físico que pode levar a comorbidades, etc. Mas, Garrão, ou Hernani, para aqueles que me conhecem como Hernani ou como Garrão, quais são as minhas possibilidades de argumentação se o meu posicionamento crítico ou se a minha tese em relação ao tema obesidade, questão de doença ou estigma, for a de que a obesidade é, sim, uma doença? Eu tenho vários caminhos para seguir aqui. Eu posso dizer que a obesidade é uma doença e que, por isso, precisa ser combatida, uma vez que, caso não seja, pode sobrecarregar o sistema de saúde. E posso dizer também que é uma doença e que precisa ser combatida, do contrário, pode levar à estigmatização ou à exclusão social das pessoas que estão com sobrepeso. Ok? Eu posso ir por esse caminho na hora de argumentar. Não, a obesidade é doença e uma doença que precisa ser combatida, porque quanto mais pessoas acima do peso a gente tiver, mais essas pessoas vão apresentar comorbidades, como pressão alta, que a gente conhece como hipertensão, diabetes, né? Problemas de locomoção, não vão caber nos transportes públicos, vão precisar comprar 2 assentos na hora de viajar de avião, entre outras coisas. Essas pessoas vão sobrecarregar a saúde pública porque vão precisar de atenção constante do poder público. E essas pessoas, ao mesmo tempo, vão sofrer porque vão ser excluídas socialmente. Então, quando a gente pensa numa redação argumentativa, a gente pensa num tema exposto e em formas de desenvolver esse tema. Aqui eu estou apresentando 3 teses, como eu faço sempre nessas nossas aulas de sexta-feira aqui. As 3 teses agora já estão no quadro, porque eu estou sentindo que eu preciso avançar um pouco mais nos slides. Eu estava usando muito o tempo do quadro, agora a gente vai ficar um pouco mais nos slides da Flávia.
Eu tenho um tema posto. O meu tema é obesidade e o meu tema joga para doença ou para estigma. O meu tema joga para doença ou para estigma. Lembrando que eu estou falando da obesidade em adultos. Eu não vou falar da obesidade nas crianças. Esse é o nosso tema 2 da semana. A gente tem o tema 1, que vocês já receberam no grupo, que é esse aqui, e o tema 2, obesidade infantil, é outro recorte. Então, a obesidade nos adultos, eu não estou nem usando essa palavra, mas isso está aqui nos grupos, nos textos motivadores, ela está bifurcando entre doença e estigma. Então, eu tenho 3 palavras-chave que compõem a minha frase tema, beleza? A minha argumentação precisa ter um posicionamento crítico, uma tese. Sobre esse tema, eu penso o quê? Eu posso pensar que obesidade é doença, eu posso pensar que obesidade é estigma, ou posso pensar que obesidade são os dois. São as 3 teses que eu pus no quadro para vocês. Obesidade é doença. É doença, sim, é um problema. A gente precisa resolver isso. Precisa intervir. Precisa intervir porque senão... Aí tem a minha bifurcação argumentativa. Porque senão essas pessoas são estigmatizadas. Porque senão essas pessoas desenvolvem outras doenças e vão sobrecarregar o sistema de saúde. Show? Até aqui? Tese 2. Para mim, obesidade provoca estigma. Meu posicionamento crítico é esse. A obesidade vai provocar estigma, vai provocar irque nas pessoas. As pessoas vão me ver obeso e vão falar, que nojento, por que esse cara não emagrece? É isso que as pessoas vão falar de mim. As pessoas estão erradas? É claro que estão, elas não têm que pensar assim, elas não têm que falar isso, elas não têm que sentir isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode atacar os dois lados. A gente pode trazer mais saúde para essa pessoa que, em tese, não é 100% das vezes, mas em tese, tem um problema de saúde, e eu também vou atacar o lado dessa outra pessoa aqui, que tem um problema de tolerância, ou falta de tolerância com o diferente. Se a maioria das pessoas à volta está dentro do peso previsto e essas outras pessoas aqui estão fora do peso previsto, a minha tendência é excluir esse que é diferente. Vamos olhar para o Big Brother e vamos ver o Babu. É Babu o nome dele? É Babu. Babu. É sim. Vamos dar uma olhada nele. O cara tá lá com um monte de mulher. As meninas todas super poderosas ali em volta dele, né? E pelo que eu tenho visto das cenas aqui, o cara totalmente excluído agora lá no final, porque o amigo dele, o Prior, eu acho que é isso. Prior. Saiu e aí o cara tá sozinho. Primeiro que é o único homem que sobrou na casa. Segundo que ele tá com mulheres empoderadas ali, né? Em vários aspectos. Terceiro, enfim, há várias questões ali envolvidas, mas com certeza elas certamente não vão dizer, eu não sei se já disseram, eu não estou acompanhando muito de perto, mas com certeza há o estereótipo do cara que não corresponde àquilo que elas veem, projetam, querem em um homem que esteja perto delas, né? Basta ver um outro que saiu no meio do programa aí, um outro que era extremamente sensível, gatíssimo, bonito, sensual, atraente, um gentleman, um cavalheiro, todas apaixonadas pelo cara, né? Se aquele cara fosse isso tudo, mas fosse o Babu, não sei se ia rolar, né? Pela imagem. Então, a gente tem essa tendência de excluir aquele que a gente não imagina que seja ou que deva ser o padrão imagético, né, que a gente tem aqui já consolidado. E isso dentro de todos os grupos sociais acontece. E em relação a vários parâmetros, aspectos variáveis, não é só em relação à obesidade, tá? Então, o sobrepeso pode levar ao estigma, à exclusão, pode levar ao preconceito. E essa pessoa que sofre preconceito, estigmatizada que tem a tendência de sofrer e o sofrimento vai fazê-la comer cada vez mais. Quanto mais ela sofre, mais ela come. Quanto mais ela come, mais excluída ela é. Quanto mais excluída ela é, mais ela sofre. Ela não consegue sair desse ciclo, né? Então, obesidade provoca estigma. Por que provoca estigma? Eu posso desenvolver essa redação
por causas e consequências. Provoca estigma porque o obeso não vai ter a aparência esperada pela maioria das pessoas. E essas pessoas, como consequência, vão excluí-la do seu convívio social. Excluí-lo, o obeso, do seu convívio social. Provoca estigma por quê? Provoca estigma porque as pessoas tendem a achar que o obeso é obeso porque quer. Em alguns casos, sim, é isso. Eu conheço obesos que dizem: sou obeso, sou feliz assim, não tenho nenhuma outra doença oriunda da obesidade, mas eu gosto de comer. Azar das pessoas que não gostam, eu gosto, vou comer para sempre. E o cara tem uma saúde melhor que a minha. E é obeso, é uma opção dele. Tem gente que tem isso como opção, sim. E não se importa com o que os outros vão dizer, vão pensar. Tem grandes amigos, familiares que o amam, etc. Se sentem totalmente incluídos e acabou, vão tocar a vida deles, né? Então, tem o caso do obeso, que é obeso, mas que não quer sê-lo, que precisa de uma série de estímulos para se alimentar melhor, fazer atividade física e, como consequência, perder o peso que precisa perder para estar dentro da margem que a Sociedade Brasileira de Medicina, entre outras entidades, indicam, determinam como o índice de massa corporal, né, o IMC ideal para aquela pessoa. Então, obesidade provoca estigma, por quê? Porque as pessoas tendem a ter preconceito com os obesos, tendem a excluir, provoca estigma porque as pessoas tendem a achar que o obeso é obeso porque quer, preguiçoso, tem falta de força de vontade, se quisesse perderia peso, some daqui, vai fazer atividade física, fecha essa boca. É assim que a gente vê em várias situações. E quanto mais se trata assim, mais a pessoa fica, putz, porque é difícil, assim como deve ser difícil, eu nunca fumei, mas assim como deve ser difícil parar de fumar, assim como deve ser difícil parar de beber álcool, né? Assim como deve ser difícil, sei lá, parar de jogar, tanto jogos eletrônicos quanto outros tipos de jogos. A gente tratou aqui de nomofobia, a gente falou de vício em celular, em eletrônicos. A Flávia estava com um esquema de aulas anteriormente voltado para esses vícios, né? E para as atualidades em geral, e aí agora a gente foi para a área da saúde, né? E falamos para a área da saúde, não, agora a gente foi para a área do preconceito, da exclusão social, das minorias, a gente falou de indígenas, agora a gente está falando dos obesos ou obesos, e a gente vai continuar assim. E aí entram as violências e tudo mais. Então são grupos de assuntos, né? Vocês devem estar vendo esse desenho. E a gente está agora nesse segundo grupo de assuntos que vai tratar das minorias. Os indígenas ficaram para a aula passada e os obesos estão na aula de hoje. Então, são uma minoria também. A minoria, não é, a gente usa esse termo minoria, mas não é necessariamente porque é um grupo menor dentro de um grupo maior. A gente pode até ter numa sociedade uma minoria formada por uma maioria. Não sei se já contaram isso para vocês, mas numa sociedade predominantemente de negros, a gente pode chamá-los de minoria se eles não são empoderados, né? Se eles não têm lugar de fala naquela sociedade, a gente pode chamá-los de minoria, mesmo eles sendo maioria. Então, não tem a ver com a quantidade de pessoas que integram um determinado grupo, por isso que a gente chama de minoria, apesar disso. Bom, terceira tese aqui, obesidade nem sempre é fruto de desleixo com a saúde, eu posso pensar isso, e ainda indicar que isso pode gerar problema de saúde pública e pode gerar preconceito. A tese 3, que eu não sei se vocês estão enxergando aí, acho que estão, porque tem uma luz no meio, acho que melhorou. Na tese 3 eu tenho aqui, ó, obesidade nem sempre é fruto de desleixo com a saúde. Eu não preciso usar essa frase. Eu posso dizer que a obesidade é um problema social que deve ser combatido. Eu posso dizer a obesidade é um problema que leva ao esgotamento ou o esgotamento do sistema de saúde como um todo e à exclusão social. É mesmo? Leva sim. Mas como é que faz isso? Me explica. Vou te explicar. Quando a gente tem uma saúde pública sobrecarregada, com uma população predominantemente obesa, essa população não vai sobrecarregar o sistema de saúde só porque come muito, mas porque come muito,
vai ter tendência a ter diabetes, hipertensão, problemas cardíacos variados, derrame, há uma série de doenças oriundas ou provocadas pela obesidade. Eu tenho os problemas cardíacos, então os infartos do miocárdio, os AVCs que a gente chama de derrames, né? Sejam eles hemorrágicos ou isquêmicos. Os AVCs muitas vezes são fruto, nem sempre, mas muitas vezes são fruto da obesidade. E aí, quando a obesidade vem também junto com outras questões ou outros vícios, como o tabagismo, o alcoolismo, aí ferrou, é um caldeirão de problemas, e esses problemas todos afetam o sistema de saúde em geral, o sistema de saúde como um todo. Agora, a nossa pandemia de coronavírus, os médicos tendem a dizer que grande parte dos pacientes abaixo da faixa etária de risco tem comorbidades. Entre as comorbidades citadas pelos médicos está a obesidade citada como comorbidade. Não está nem tratando dos problemas como hipertensão, diabetes, etc., oriundos da obesidade, né? Mas quando a gente está muito acima do peso, o organismo faz um esforço muito maior para trabalhar. E esse esforço maior para trabalhar acaba sobrecarregando o coração, os outros órgãos. E aí a pressão arterial sobe. Se a pressão arterial sobe, a gente tem um risco maior de ter infarto, de ter AVC, de ter... E esses são os problemas. Então, quando a gente fala de sobrecarregar a saúde pública, a gente está tratando da obesidade como um problema social que precisa ser combatido para que essas pessoas tenham melhor atendimento na saúde pública, para que a saúde pública não esteja sobrecarregada, para que essas pessoas tenham mais saúde também e, em última análise, para que elas sofram menos com o preconceito social, para que elas não sejam tão estigmatizadas, não sejam excluídas da sociedade e se sintam pertencentes, né, a essa comunidade da qual elas fazem parte. Então, a gente citou aqui 3 teses possíveis. Eu sempre costumo dizer para os alunos que as possibilidades são muitas, os recortes são os mais variados. Eu apenas peguei as 3 palavras-chave da frase tema, cuja tela compartilhei com vocês ainda agora, a tela da proposta de redação de vocês. Obesidade, doença e estigma, para tratar de 3 teses possíveis. Se vocês aí, que me veem, que me ouvem, quiserem citar alguma outra tese possível ou quiserem perguntar alguma coisa do que a gente está falando aqui, podem me interromper à vontade, tá? Então, eu estou tratando de obesidade, de pessoas que estão com sobrepeso, de pessoas que estão com índice de massa corporal ou corpórea acima do previsto, considerando idade, altura. Essas pessoas com sobrepeso têm quase sempre no sobrepeso diagnosticada uma doença. As pessoas obesas, em quase a totalidade dos casos, são consideradas doentes. A obesidade é uma doença. Em alguns casos, a pessoa pode estar com sobrepeso e isso não ser considerado uma doença. Mas são poucos os casos, não são a maioria dos casos. Na maioria dos casos, as pessoas que estão obesas são consideradas pessoas que têm uma doença. A obesidade é uma doença, ok? Na maioria dos casos, não na totalidade deles, mas na maioria dos casos. Essa doença traz uma aparência física para essas pessoas que faz delas pessoas diferentes da maioria que estão à volta. E essa aparência física é a menos tolerada pela sociedade da qual elas fazem parte. A sociedade quer as pessoas magrinhas. Você entra no avião, você vai sentar no seu lugar e você não quer uma pessoa gigantesca do seu lado, com os braços e as pernas sobrando em cima de você. Você acha nojento isso, você não quer isso. Quando você vai levantar para ir ao banheiro, até a pessoa se levantar, você já se mijou, porque ela vai levar muito tempo para conseguir se levantar dali e ir para o corredor, e aquilo te causa irque. Você não quer aquilo. E aí, na sua cabeça, né? Na sua cabeça, a pessoa gorda, a pessoa fede, ela sua pra caramba, ela tá sempre com os paninhos se limpando e não sei o que lá, e várias outras coisas vêm. Você não para pensar que isso tudo você também tem.
o suor, o fedor, as coisas todas, né? Todo mundo tem tudo igual, mas aí você pensa no excesso de gordura daquela pessoa que está próxima e vem outras coisas à sua cabeça e você começa com aquela sensação de irque, típica de quem tem preconceito contra o gordo, que seria um outro tema de redação, que é a gordofobia. A gente não está tratando de gordofobia aqui. A gordofobia está dentro do estigma, mas eu não estou tratando de gordofobia. Muito cuidado, eu e Flávia, quando a gente conversou sobre o tema hoje mais cedo, a gente estava inclusive falando sobre isso, para passar a vocês a ideia de que nossa redação, nossa proposta temática não é gordofobia. O aluno não vai tratar da gordofobia, o aluno vai tratar da obesidade enquanto doença ou enquanto estigma. E aí o aluno pode comprar a ideia de que a obesidade é doença e pode colocar o estigma como uma das consequências dessa doença. O aluno pode pegar o estigma, dizer que a obesidade leva a um estigma exatamente porque é provocado pelas pessoas que têm essa doença. Ou ele pode juntar as duas coisas. Obesidade é a doença e obesidade é estigma. Obesidade é um problema que nem sempre é fruto de desleixo com a saúde, mas pode vir a ser, ou quase sempre o é. E esse problema pode levar, ou quase sempre leva, sempre modalizando ou filtrando a linguagem ao estigma, ao preconceito, à exclusão social. Beleza até aqui? Tudo bem? Cadê vocês? Sumiu todo mundo. Eu tenho Ana Moradi, eu tenho Bruna Calvano, eu tenho o Felipe, que chegou agora. Agora não, mas chegou hoje. E eu tenho o Vitor Hugo, 1, 2, 3, 4. Lembrando que essa turma tem 13 alunos. Muitos outros alunos depois pegam o link da aula que a gente disponibiliza no grupo, acessam pelo link e assistem a aula de novo. Isso pode acontecer. Eu sei que muita gente pode não estar aqui presente hoje também, porque a nossa aula originalmente está marcada para sexta-feira, 14 horas, mas como amanhã é feriado, já contei para vocês, o prédio do curso vai estar fechado, é um prédio comercial, né? Eu não consigo gravar essa aula ou dar essa aula ao vivo daqui, teria que dar de casa. E aí de casa é mais complicado, né? Eu não tenho um aparato tecnológico, quadro, etc. Fica uma aula menos interessante para vocês. Então a gente antecipou essa aula de sexta para quinta. Podia fazer como muitas escolas estão fazendo. Amanhã é feriado, se fosse presencial não teria aula, então dane-se, a aula não vai existir. Mas como eu acho que a gente precisa sempre de muito mais tempo, muito mais aula, principalmente por conta desses problemas das paralisações, ou da interrupção das aulas presenciais por causa da pandemia, a gente vai seguir com as aulas online mesmo nas semanas em que a gente tem feriado, nas semanas em que a gente tivesse aula presencial, exclusivamente presencial com o feriado, essas aulas não existiriam, né? Mas a gente não pode perder tempo. E como vocês precisam de muita discussão temática, precisam abordar, falar de muitos temas para que tenham subsídios, tanto teóricos quanto técnicos, para escreverem sobre qualquer coisa no Enem, que a princípio está mantido para a mesma data, né? Não foi adiado, diferentemente do vestibular aqui do Rio, da UERJ. E acho que quanto mais aula a gente tiver, quanto mais informação, quanto mais tema, quanto mais discussão, melhor. Beleza? Vitor, Colégio Militar. Ana e Bruna, Colégio Militar. Felipe estuda no Rio? Tá todo mundo com o microfone mutado e sem vídeo. Então, temos uma mensagens reservadas. Sim, tá. Depois digita para mim, Felipe, onde você estuda, porque a gente sempre gosta de saber onde todos estudam. A gente tem alunos de tudo quanto é canto aqui do Rio. Então, é sempre bom. Bom, mais o quê? Vou sentar aqui agora, vou mudar a câmera para compartilhar minha tela de novo com vocês. Me deem um tempinho aqui, que isso aqui é uma aula ao vivo, mas é uma aula como qualquer outra. Então a gente para fazer xixi, para beber água, senta, muda a câmera, faz o diabo, tá? Não liguem não. Vamos mudar aqui a câmera para esta outra câmera que me pega de frente. Aqui. Isso. Bora. Aí a gente compartilha a tela. Qual é a tela que a gente vai compartilhar? Primeiro, mais uma vez, de novo, a proposta de redação da tia Flávia. Agora sim, vamos a ela de novo, minha gente. Tá aqui, ó. Instruções para redação, tudo igual como sempre. Textos motivadores. Olha o textinho 1 aqui. A obesidade é o acúmulo de gordurinhas no corpo, causado quase sempre por um consumo de energia na alimentação superior àquela usada pelo organismo para sua manutenção e realização das atividades do dia a dia. Aliás, digam para mim, vocês estão fazendo atividade física dentro de casa? Porque eu não estou, não. Sim.
Não sei se são Sim, bons. sim. Sim. Bons, Sim. para. Vocês são muito bons. O Vitor, então, deve estar fazendo todos os dias, porque ele tem muita energia, né, Vitor? É, muito, muito. Já rabiscou aí a parada. Tá aqui. E foi sem querer. A obesidade é um dos maiores problemas de saúde atualmente e para o futuro. E o alerta é que crianças obesas poderão vir a ser adultos obesos, com maior probabilidade de desenvolver diabetes. A gente falou aqui de diabetes, hipertensão, né? São algumas das doenças oriundas ou das comorbidades que podem acometer as pessoas com obesidade, as pessoas obesas. Vocês já viram um programa chamado Quilos Mortais? Ou já ouviram falar? Já. Não. Não. Isso. Então não veja não. Não veja não, porque depois você nem dorme. Ah, beleza. Beleza, Felipe, eu vi aqui. Obrigado. O programa Quilos Mortais passa no... Qual canal? Acho que um canal a cabo aí, que eu não lembro qual é. Não sei se é o Discovery Home and Health, uma coisa dessas. E ele mostra pessoas americanos, né, muito, mas muito acima do peso, com o que a gente chama de obesidade mórbida. Pessoas com 450 quilos, 420 quilos. Nesse nível. Os americanos, em geral, são mais altos que os brasileiros, né? Então, são obesos de 1,88m, 1,84m, 1,86m. Sim, são mais altos, normalmente pesam mais. Mas com 380, 350 quilos é bastante coisa. Então, muitos ficam acamados, porque as pernas não conseguem sustentar o peso do corpo. Então, ficam meses, às vezes um ano, na cama, sem conseguir se levantar para fazer as necessidades. Fazem as necessidades ali. E o programa fala de um médico específico, um famoso médico americano, no Texas, que faz gratuitamente as cirurgias de redução de estômago dessas pessoas. E aí o programa acompanha essas pessoas por mais de um ano e dá um dinheiro para elas. Em geral, são pessoas pobres, são americanos pobres. Que o americano pobre, que trabalha no McDonald's, também tem dinheiro para comprar casa, para comprar carro, para ter todas as coisas que o brasileiro pobre quer ter e não consegue ter, né? O brasileiro pobre não consegue comprar nada com 1.000 e poucos reais por mês de salário mínimo. O americano que trabalha no McDonald's, ele trabalha fazendo hambúrguer, ele chega com o carro dele. Ele tem a casinha dele, o carrinho dele, o celular dele de última geração. Eles conseguem comprar as coisas são mais em conta, mais baratas, o poder aquisitivo é mais alto e os salários também. Então, o americano pobre, não dá para comparar com o brasileiro pobre, mas esse americano pobre, que tem um carrinho, que tem a casinha, que tem uma estrutura mínima, mesmo assim precisa de grana e o programa dá um dinheiro para eles, $2.000, $3.000, uma coisa assim. E que é pouco também para o cara aparecer na televisão e mostrar toda a história dele, né? Mas essas pessoas obesas, elas surtam durante o programa, choram, surtam, querem quebrar tudo quando negam comida para elas. Então, a comida, principalmente muito gordurosa, em muita quantidade, mostrava o cara comendo 7 hambúrgueres ao mesmo tempo, assim, não parava. E meia hora depois ele tinha que comer mais. Imagina, é um ciclo vicioso. Quanto mais o obeso tem sobrepeso, mais ele quer energia, mais ele quer botar coisa para dentro para ir alimentando, né, aquilo que ele tem ali. Então é muito difícil tirar. E esse médico que opera essas pessoas, normalmente ele diz, olha, você está com um sobrepeso muito alto, para eu poder fazer a cirurgia bariátrica, você tem que perder, sei lá, 70 quilos. Para esses caras que pesam 350, perderem 70 quilos para cair para 280, é um parto, é algo muito difícil. E eles têm que perder em 3 meses. Então, é uma dieta que vai de 7 hambúrgueres a cada meia hora para um pratinho com alface, meia dúzia de coisinha, a cada 2 horas. Então, você testemunha aquilo tudo. É muito difícil. Tem gente que morre na cirurgia, tem gente que consegue, faz a cirurgia e sobrevive. Tem gente que não consegue, volta lá, em vez de perder 70 quilos, ganhou 30. Aí o médico dá uma bronca. Teve um episódio de um cara que foi numa ambulância deitado. A família teve que contratar uma ambulância para levar ele da cidade dele e dirigir pela estrada, porque ele não entrava em avião nenhum. Não tinha como levar o cara. E para tirar o cara da cama dele, da casa dele, os bombeiros tiveram que quebrar uma parede. Tiraram a porta, quebraram a parede, botaram ele deitado numa maca para ele poder andar na ambulância. Então, essas são situações terríveis pelas quais essas pessoas passam, com o coração grande, sobrecarregado, etc. E vou botar a luz aqui.
Então, quando a gente fala de obesidade, a gente está falando de uma doença séria, complicada, que pode levar à morte. Mas o obeso nem sempre tem uma doença. A gente pode ter graus de obesidade, pessoas que estão com um pouquinho de sobrepeso e que estão com boas taxas, né? E que conseguem conviver muito bem com aquele pequeno sobrepeso que também tem um pouco de relação com a genética familiar, né? Com a história da família. O pai, a mãe, os irmãos, todo mundo tem um pouco de sobrepeso, um tecidinho adiposo em algum canto lá, que se mantém geração após geração e ninguém tem qualquer tipo de doença provocada por esse sobrepeso. Então, a gente não pode ser 100% categórico e dizer todo obeso tem uma doença. Obesidade é uma doença para todas as pessoas. É difícil cravar isso, porque a gente vai ter problemas de obesidade em graus diferentes. Tá? Bom, o texto 1 está falando da obesidade, explicando o que é, acúmulo de gordura, etc. O texto 2 trata dos números da obesidade no mundo, Organização Mundial de Saúde, muito atacada hoje agora na época da pandemia. Segundo ela, desde 1980, o sobrepeso e a obesidade vem crescendo no mundo. Eu me lembro que na década de 80, final da década de 80, eu sou velho, né, gente? A gente tinha muita dificuldade ainda aqui no Brasil para consumir determinados alimentos que eram mais caros, eram mais raros, principalmente os alimentos mais calóricos. Então eu lembro que meu pai, quando comprava biscoitos lá para casa, biscoitos recheados até e tudo, ele comprava a granel, fosse na feira, fosse no mercado, ele comprava a peso, aqueles saquinhos com um monte de biscoito dentro. Biscoito recheado era um negócio meio chique de comprar, caro, e não era toda a família que tinha. Esses pacotes enormes de fofura que vocês comem na escola, tudo com aqueles corantes todos, isso tudo era mais raro, mais difícil de comprar, mais caro. Hoje, você compra em tudo quanto é canto. Então, naquela época, o americano já tinha fama de ter sobrepeso, o brasileiro não. O brasileiro é magrinho. Primeiro que o brasileiro é jovem, segundo que o brasileiro é magro. De lá para cá mudou tudo. O brasileiro ficou mais velho, a população envelheceu e ficou mais obesa, mais gorda. Então, a população brasileira hoje está chegando próximo, olha só, da população americana em meados da década de 90, comparativamente. O brasileiro está com muito sobrepeso. E isso aconteceu por uma boa razão. O poder aquisitivo aumentou, né? Com os programas de transferência de renda que a gente teve de uns anos para cá, agora está caindo tudo de novo, mas aumentou, e quando aumenta o poder aquisitivo, o brasileiro consegue comprar mais, e aí vai comprar muito mais comida. O brasileiro médio ou mais humilde não quer juntar dinheiro para viajar para Disney, ele quer juntar dinheiro para fazer um grande banquete na casa dele e comer tudo que ele nunca pôde comer na vida dele, os pais, os avós, etc. Então, ele vai comprar comida. Essas filas de supermercado que a gente vê, são muitas pessoas com carrinhos abarrotados, não com verduras, legumes e outras coisas mais saudáveis, até porque elas são mais caras. Sim, de outras coisas menos saudáveis, que são mais baratas e que dão uma sensação de saciedade muito mais rápida, né? Você está com fome, você quer logo carboidrato, vocês me entendem, certamente, como adolescente, sabem do que eu estou falando. Você está com muita fome, ficou sem comer por muito tempo, você quer um carboidrato, você não quer um legume. Quando você está com muita fome, você não quer legume, você está com fome, você quer pão. Né? Aí você passa em frente ao McDonald's e você, ele parece que está te chamando. Você corre para lá e come. Meia hora depois você está com fome. Uma hora depois você está com fome. Você vai comer no McDonald's, ele mata a sua fome naquela hora, você fica... Né? Mas depois você sente fome de alguma coisa mais nutritiva e tal. Então, é mais ou menos isso que acontece, só que on a regular basis, né? No dia a dia, de maneira regular, com as pessoas mais humildes, que têm menor poder aquisitivo e que acabam adquirindo produtos mais baratos, mais em conta, para que elas sobrevivam. Bom, número da obesidade no mundo a gente falou, aí tem um gráficozinho. Brasil em 2016, mais de 50% da população com excesso de peso, a gente estava falando disso. E o estigma da gordura, a gordofobiazinha. Então, aqui no segundo parágrafo comigo, apresenta 3 categorias de estigmas. A primeira está relacionada com as abominações do corpo, que consiste em deformidades físicas. A segunda caracteriza-se por fraquezas de caráter, com vontade fraca, desordens mentais, ou seja,
O gordo é gordo porque quer. Esse vagabundo, ele não para de comer. Ele não tem força de vontade. Esse cara não vale nada. Ele não presta. Não quero ele do meu lado. E aí você exclui o gordinho. Então, a primeira está relacionada às abominações do corpo. Você vê fisicamente, você diz, não. A segunda, putz, não tem força de vontade, tá vendo? Vai sempre ser gordo mesmo, é uma pena. E a terceira se refere às diferenças de raça, religião e nacionalidade. Aqui percebe-se que o ser gordo estaria alinhado às questões do corpo, da deformidade física, mas eu também incluiria aí o item B, quando a gente fala de estigma, as fraquezas de caráter, as fraquezas em relação à falta de força de vontade, que segundo as pessoas é o que leva o obeso a ser obeso, o gordo a ser gordo. Eu usei gordinho aqui, esse gordinho é basicamente um diminutivo que leva ao estigma, né? Tem que chamar de gordo, né? Ou pessoa com sobrepeso. Não tem que usar o gordinho na prática. Estigma da gordura, pereré, e aí vem a nossa proposta de redação, ó. Obesidade, que a gente estava falando aqui no quadro aqui atrás. Obesidade em questão no Brasil. Aí a gente tem uma pergunta: é uma doença que a gente precisa prevenir ou é um estigma para combater? Tese 1, é uma doença. E essa doença pode trazer problemas de saúde mais complicados para essa pessoa, pode sobrecarregar o sistema de saúde e pode levar essa pessoa a ser excluída socialmente. E essa exclusão acaba trazendo tristeza, essa pessoa triste come cada vez mais e ela só agrava essa doença. Então, é doença, tá aqui, ó. Segunda possibilidade, tese 2 aqui atrás, é um estigma. Obesidade é estigma. É estigma? É, sim. Nem todas as pessoas obesas são obesas porque querem, necessariamente. Mas em sendo obesas, acabam sendo excluídas socialmente. É mesmo? E o que isso provoca? Vou tratar das consequências disso. Quando elas são excluídas, quando elas são estigmatizadas, elas sofrem preconceito social. Elas são excluídas e essa exclusão faz com que elas estejam à margem da sociedade, fora do convívio social, né? Ao mesmo tempo, isso pode provocar outras doenças psicológicas, né? Como a depressão, né? Síndrome do pânico ou qualquer outra doença ligada a essa exclusão social. E essas doenças, com certeza, acabam levando a um transtorno de ansiedade que fazem com que essas pessoas comam mais. Aí, se elas comem mais, elas estão mais obesas. Se elas estão mais obesas, elas são mais excluídas socialmente. Ou eu posso dizer as duas coisas. É a nossa terceira tese aqui do quadro, ó. As duas juntas. Obesidade é a doença, obesidade é estigma. As duas coisas. Obesidade é uma doença que provoca estigma. É mesmo? Explica isso para mim. Explico sim. Nem todas as pessoas obesas são obesas porque querem, ou nem todas são necessariamente doentes, mas a maioria sim. E isso pode provocar, ou quase sempre provoca, estigma ou exclusão social, ou estigma que leva à exclusão social. Caramba, como é que isso acontece? As pessoas obesas ou com sobrepeso, elas podem sobrecarregar o sistema de saúde ou podem ter outras doenças oriundas, né, ou consequentes dessa obesidade ou desse sobrepeso. E essa doença ou esse sobrepeso pode levar essas pessoas a serem excluídas socialmente, o que vai levá-las fatalmente para um quadro de depressão ou ansiedade. Então, vejam que as três teses possíveis estão relativamente conectadas. Se você usa a obesidade como doença, você acaba caindo na exclusão social. Se você usa como estigma, você acaba voltando para a doença. Se você junta as duas coisas, sua argumentação vai bifurcar para estigma e para doença. Beleza? As três palavras-chave: obesidade, doença, estigma. As três teses que eu coloquei aqui no quadro são três das principais teses possíveis, oriundas das três palavras-chave. Todo mundo entendeu até aqui? Sim, sim. Sim. Compartilhamento. Professor, Diga lá, fala tudo para mim. também tem uma doença, não sei exatamente qual é o nome, se é exatamente isso, é transtorno alimentar, mas não é exatamente esse o nome, que também leva principalmente à obesidade, porque a pessoa, qualquer coisa que aconteça na vida dela ela vai Descontar ficar na melhor comida. se ela estiver comendo, ela vai jogar na comida.
E é só para falar mesmo isso. Aham. É o que acontece. A gente desconta na comida. Esse transtorno alimentar, ele é... Poxa, o que aconteceu aqui, gente? Está aqui. Ele é provocado... Agora sim. Esse transtorno alimentar, ele não tem relação direta com nenhum problema genético, ele não tem relação direta com... com falta de força de vontade, para eu quero emagrecer, não quero. Mas ele pode ser pontual por conta de um problema sério, ou que você interpretou como sério, que aconteceu na sua vida. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que era bastante magrinha, muito magra, mas ela perdeu a mãe. Quando ela perdeu a mãe num acidente trágico, ela começou a comer sem parar. E ela descontava na comida. Era sempre na comida. Ela chorava, ela ficava ansiosa, ela ficava triste, ela ia para a comida, e quando ela comia, ela dava aquela relaxada. A comida dava aquela sensação de prazer momentâneo. Dali a algum tempo, ela voltava para a comida. E ela ficou com muito sobrepeso, teve que fazer a cirurgia bariátrica depois. A gente tem um exemplo da nossa secretária aqui no curso, a Carol. Aqueles que estavam nas aulas presenciais com a gente certamente conheceram a Carolzinha. Carol briga com a balança há anos. Ela conversa com a gente, comigo, com a Flávia. E ela diz: Hernani, eu sou feliz com o meu corpo, mas eu sei que as pessoas não são felizes com o meu corpo. Então, às vezes, eu quero emagrecer, não por minha causa, porque eu não tenho nenhum problema de saúde, minhas taxas de colesterol, são glicose, são todas boas. Não tenho nenhum problema com o meu corpo. Mas eu sei que se eu emagrecer, eu vou ser mais aceita. Eu sei que se eu emagrecer, pode ser que eu consiga conquistar um carinha de novo e voltar, porque ela é separada, e casar com outro cara de novo. Então, eu vou fazer isso não muito mais por mim, mas pelos outros. É o que ela conversa com a gente. Eu quero emagrecer, mas não porque eu quero, assim, porque eu gosto de comer mesmo, para mim é um prazer. E um dos poucos prazeres que ela diz que tem, né? Só que ela está disposta a abrir mão desse prazer para ela ser melhor aceita socialmente. Eu acho isso triste. E difícil, né? Complicado você ter que ficar o tempo inteiro preocupado com as avaliações que os outros vão fazer de você. Ao mesmo tempo, ela teve uma perda recente, 2 perdas, inclusive. No ano passado, vocês entraram no curso esse ano, mas aqui nessa nossa aula ao vivo agora, a gente tem o Heitor, né, Heitor? Acho que o Heitor está aí. Ou estava. Mas o Heitor foi nosso aluno no ano passado. E o Vitor também foi, eu acho. O Vitor está aí. E vocês são testemunhas ou ouviram falar, não sei se a gente chegou a comentar com vocês, dos problemas vários, sérios, pelos quais a Carol passou. Ela perdeu a sobrinha, uma bebezinha recém-nascida, filha da irmã dela, porque teve uma gripe, uma complicação. Ela nasceu e com 4 meses de vida, nasceu sem problema de saúde algum. Com 4, 5, 6 meses de vida, uma coisa assim, ela foi internada com bronquiolite, uma gripe, né? E morreu de gripe. Faleceu no hospital, a bebê. E isso causou nela um trauma enorme, na irmã nem se fala, né? E depois ela perdeu a mãe, a Carol. E ela perdeu a mãe como? A Carol mora na Pavuna, e numa casa bonitinha e tal, papapá, e tinha os meninos soltando pipa na rua. A mãe, que ela morava com a mãe, ela, o filhinho e a mãe. A mãe vendo os meninos soltando pipa e vendo um fio elétrico caído no chão, falou: foram vocês que cortaram o fio? As crianças falaram: fomos nós, porque estavam com aquela linha chilena, e aí a linha parece que cortou o fio, e o fio que levava eletricidade para a casa dela. Então a casa dela ficou toda sem luz, o fio estava lá no chão, as crianças soltando pipa, e um técnico da Light, não sei qual é a concessionária, estava no poste já resolvendo um outro problema de fio, já ia atacar esse. E aí a mãe da Carol falou: deixa eu tirar esse fio daqui, porque senão alguma criança acaba se machucando. Quando ela meteu a mão no fio, ela morreu. Na hora. Meteu a mão no fio, recebeu uma sobrecarga, teve um infarto ali na hora, ficou presa ali e morreu. E o corpo ficou ali mesmo no chão. A Carol estava aqui trabalhando, eu acho que era até uma sexta-feira, a aula da Flávia aqui. E ela recebeu um telefonema: olha, tua mãe meteu a mão num fio aqui, tá no chão, desacordada. Ela pegou um táxi, correu, chegou lá, obviamente a mãe não estava desacordada, já estava morta. Daí para frente, ela comentou comigo: Hernani, descontei na comida. A comida foi minha terapia, né?
Então, não é todo mundo que tem dinheiro para fazer terapia. Vocês devem ter visto o Coringa, o filme, né? E o filme mostrou um pouquinho como é que foi sendo construída a personalidade daquele cara, né? Deixa eu ver como é que tá isso aqui, porque eu acho que pode ter gente querendo entrar ou sair, sei lá. Como é que estava sendo a personalidade do cara, né? Então, eu não sei se vocês viram, mas o Coringa, o personagem, sofreu pra caramba na mão das pessoas, com muito preconceito, exclusão, etc. Nada pode justificar qualquer tipo de comportamento abominável, né? Como o comportamento que ele tinha. Mas não justifica, mas explica um pouco como é que ele foi virar o Coringa que ele virou lá. Ele tinha terapia, né? Ele fazia terapia com uma moça, para quem viu o filme, estou dando spoiler aqui para quem não viu, mas ele fazia uma terapia que era gratuita do governo. Ele falava com a counselor lá, que era uma psicóloga lá do governo, que o atendia. E ele não via nenhum resultado naquilo. Mas é raro a gente ter as pessoas mais humildes com qualquer tipo de transtorno alimentar ou psicológico, ou de ansiedade, enfim, ter acesso a atendimento gratuito, atendimento psicológico gratuito. E é caro, você vai pagar 120, 150 reais por semana numa sessão de terapia. Não dá para pagar isso. Quem ganha salário mínimo, 1.200, 1.500 reais por mês, não vai pagar 600 reais por mês, 500 de terapia, né? Aí a minha terapia é comida. Come, 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 come. E quanto mais come, mais obeso fica. Quanto mais obeso fica, mais excluído é. Quanto mais excluído é, mais obeso fica. Isso é um problema de saúde pública. Isso é um problema social que leva a saúde pública ao colapso. Porque não é a obesidade que vai matar o cara, mas é o infarto que vai matar o cara. Heitor voltou. Eu acho que o Heitor... Isso. E não, o Heitor saiu de novo. Heitor voltou. Fala, Heitor! Estamos juntos. Falei de você agora. Vamos aos slides de Flávia. Eu vou começar aqui, ó. Deixa eu ver se tá todo mundo vendo? Sim, dá para ver direito. Sim, dá para ver. Preconceitos. Obesidade adulta, obesidade em questão, já tratamos disso. Explicação do que é, sobrepeso, causas. Aí aqui tem, ó, maus hábitos alimentares, na quantidade ou na qualidade, falha de algumas substâncias do organismo, e o que acaba fazendo com que a gente tenha grande armazenagem de energia em forma de gordura. Então, tem organismos que são mais lentos e outros que são mais rápidos no processamento da gordura. E outros que falham mesmo no processamento, deixam ela acumular. Então, é aquilo que a gente estava falando. Muita gente até não come muito e ainda assim tem sobrepeso. As pessoas que não comem tanto assim e mesmo assim têm sobrepeso, não tem culpa disso, caramba, né? O que elas estão fazendo de errado? Nada. O organismo é que tem um metabolismo mais rápido, mais lento na hora de processar os alimentos. Eu acho que quando você tem sobrepeso, o metabolismo é mais lento, né? Quando você não tem sobrepeso, o metabolismo é mais rápido, processa mais rapidamente os alimentos, ou uma coisa ou outra. Eu não sou médico aí para avaliar isso. Falta de atividade física, sim, isso é um problema. Foi uma das coisas que eu perguntei para vocês aqui na quarentena, se vocês estão fazendo. Eu tenho muita dificuldade de fazer. Vocês já viram a piada da atividade física, né? Tá fazendo atividade física? Cara, eu tô fazendo exatamente como eu fazia para manter minha rotina, né, antes da pandemia. Eu pagava academia e não ia. Hoje eu comprei uma academia para botar dentro da minha casa, uns aparelhos, e não faço. Então, tô para manter a rotina, manter tudo igual. Eu comprei, tá lá, e eu não tô fazendo. É uma piada sem graça, mas eu não tenho nada dentro de casa, nenhuma academia, nada. E pagava academia e de vez em quando não ia, né? De vez em quando ia, de vez em quando não. Mas eu gosto de correr, eu não tenho muita paciência de ficar puxando peso, né? O problema é que, como é que você vai ficar correndo por aí que nem um doido, tarado, no meio da rua, sozinho? É meio complicado. E correr de máscara não dá, né? Vai correr sem máscara. E aí corre, aí vê uma pessoa, e corre, não pode ficar, distanciamento social. Não pode ver ninguém. Meio complicado. Tem gente que tem bicicleta, tem esteira em casa. O meu sonho era ficar na quarentena na casa do Ronaldinho, do Neymar, desses caras ricos aí todos. Vocês já devem ter visto também no WhatsApp essas casas sensacionais dentro das quais as pessoas estão fazendo quarentena, né? Campo de futebol, quadra de tênis, não sei quantas academias, riachos e árvores frutíferas e cavalos e não sei o quê.
mais fácil fazer quarentena ali do que nos apartamentos, né? Apertadinhos, onde quase todos nós estamos. Então, acho que até poder vir para o curso dar as aulas é mais interessante do que o confinamento. Mas é o máximo que eu estou fazendo, vir de casa para cá, para gravar as aulas ou subir com as aulas ao vivo. E mercado, farmácia, hortifruti, uma vez por semana eu mato isso tudo e normalmente fico dentro de casa. Mas, voltando aqui para os hábitos alimentares, o que a gente tem são pessoas que, por vezes, têm bons hábitos alimentares, mas cujo metabolismo não é o mais adequado para queimar as gorduras, as energias lá, para que a pessoa perca peso, né? Bom, disfunções endócrinas e uso de drogas. Tem uma série de outras questões aí que podem causar o sobrepeso ou obesidade. Obesidade é determinada pelo IMC, a gente falou índice de massa corporal, que é calculado dividido o peso pelo quadrado da altura em metros, né? Então, você divide o peso pela altura ao quadrado. Você pesa o quê? 45 quilos. Então, é 45 quilos dividido pela sua altura ao quadrado. Se a sua altura é de 1,76 m, então é 1,76 m elevado ao quadrado. Você divide o peso por 1,76 m elevado ao quadrado. O cálculo, você tem aí mais ou menos mais ou menos não, você tem o IMC com a resposta desse cálculo. Então, menor que 18,5, você está abaixo do peso. Entre 18,5 e 24,9, está com peso normal. Entre 25 e 29,9 está com sobrepeso, ou seja, acima do peso desejado. Um pouquinho de sobrepeso não faz de você um obeso. Você está obeso se seu IMC está acima de 30. Então, a gente tem esse é um parâmetro universal para dizer se a gente está dentro do peso, abaixo do peso, com sobrepeso ou com obesidade. Beleza? Então, vocês podem fazer esse cálculo aí entre vocês, já sabe qual é a continha. Você divide seu peso pelo quadrado da sua altura. O resultado é o seu IMC, seu índice de massa corporal. Isso aqui é para ser levado a ferro e fogo? Não. Por exemplo, a última vez que eu fiz o meu, estava dando 25,4, 25,6. Eu estou com sobrepeso? Tô nada. Nada de sobrepeso. Deixo quieto isso aqui. O cara na academia que fez a minha avaliação falou, não. Esquece isso. Você está com alguma coisa localizada que você vai perder com atividade física, mas você não está com sobrepeso. Então, não é para você olhar também a ferro e fogo esses números de modo absoluto, né? Tem aí um rangezinho, um espectro que é um pouquinho maior do que o que está posto aí. Claro que o que está posto serve de referência para os médicos, né? Bom, obesidade. Como é que o organismo é afetado? Então, tem o sistema tegumentar, que leva aí as dermatites e vários outros problemas ligados à pele, estudos psicossociais de comportamento, sistema cardiovascular, respiratório, a gente não precisa entrar nessa parte toda, mas se vocês quiserem usar na redação, vocês vão dizer lá que há várias outras doenças que podem advir do sobrepeso ou da obesidade, como, por exemplo, tais e tais. Usem o slide como ferramenta para vocês colocarem na redação conteúdos, né, robustos para se expressarem. Doenças da obesidade, pulmonar, hepática, um monte de coisa aí também. Vamos seguir. Tratamento. Como a obesidade é provocada por uma ingestão de energia que supera o gasto do organismo, a forma mais simples para tratar é a adoção de um estilo de vida mais saudável. Então, você come menos ou menos calorias e aumenta as atividades físicas. Quanto mais atividade física e quanto menos você come, menos peso você tem. Agora, você tem que ter menos peso, mas ter saúde, né? Então, é importante regular a ingesta ou a ingestão de calorias de acordo com as suas necessidades. Então, você tem esse peso aqui, você tem essas características e você precisa ter uma dieta balanceada com esses determinados nutrientes nessa quantidade específica. Só um nutricionista poderia dizer para a gente qual seria a melhor dieta a ser feita para se manter determinado objetivo, né? Para seguir determinado objetivo. Medicamentos. A utilização de medicamentos contribui de forma modesta e temporária no caso da obesidade. Nunca devem ser usados como única forma de tratamento. Muitos médicos usam
alguns medicamentos para controlar a obesidade. Vocês sabem certamente da sibutramina, que foi famosa há um tempo atrás, que era usada com frequência pelas pessoas que estavam acima do peso. A sibutramina inibia o apetite. O obeso ficava sem fome. Ele não tinha vontade de comer. Então, a sibutramina era um medicamento mesmo que inibia o apetite. Como você não tem vontade de comer, você vai comer para quê? Não ia comer, as pessoas não. Agora, só a sibutramina não adiantava, tinha que ter uma determinada força de vontade. Porque o obeso power mesmo sem vontade de comer, ele veio e come. Não tá nem aí. Mas a sibutramina causava enjoo em quem comia. Então, você não tinha vontade de comer, ficava meio enjoadinho. Se você comia, ainda punha para fora, porque não era para ter comido aquilo, né? Ela mexia lá de alguma forma no organismo que fazia com que nada ficasse parado direito ali. Aí existem pessoas que fazem lavagens, existem pessoas que tomam óleo de coco, que dizem que é mais natural, vitaminas e shakes variados para encher e você ficar saciado e a sensação de saciedade não te dá fome e, consequentemente, você não comer e não engordar e por aí vai. E agora, na quarentena, existem amigos, eu tenho um ou outro no Instagram, que está mostrando lá resultados de antes e depois, né? Status de antes e resultados de depois, mostrando lá os resultados do treino em casa e das dietas que eles estão fazendo. É animador, eu vejo lá os resultados dos caras, me parece animador. Então tem que ter força de vontade, né? E meter as caras para poder fazer. Uma vez que, se isso te traz mais saúde, esses caras a quem eu estou me referindo, eles tinham colesterol alto, glicose alta, vários índices lá elevados que eles precisavam controlar. E esse controle foi feito com alimentação saudável e com atividade física dentro da quarentena. Eles falaram, pô, a gente não está tendo mais o que fazer mesmo, eu estou trabalhando de casa muito menos, então vamos embora. E aí parece que no caso deles tem dado resultado, né? No caso de vocês, adolescentes, ansiosos, dentro de casa, querendo fazer uma série de atividades e ao mesmo tempo preocupados com os vestibulares no final do ano, eu sei que é mais difícil, né, gente? Cirurgia bariátrica. Falamos dela aqui no início da nossa aula. Há uma professora que nos autoriza sempre que a gente trata desse tema aqui, a falar dela. Nossa querida, linda e maravilhosa professora, colega Tatiane Martins. Alunos nossos do Colégio Militar já tiveram aula com ela, ou sabem quem é. Tati mudou de personalidade depois que fez a cirurgia bariátrica. Sim. Tati era uma outra pessoa, era um outro ser humano. Se vocês não conhecem, depois vocês vão procurar, vão lá no Facebook dela, no Instagram, enfim, e perguntem a Flávia, que dá aula para vocês no terceiro ano, procurem a própria Tati lá no colégio, se for o caso. Mas Tati, de vez em quando, vem aqui ao curso, inclusive, dá pequenas palestras para a gente, para contar a própria história, por isso que eu me sinto autorizado a falar dela. Mas Tati tinha obesidade. Ela estava chegando à obesidade mórbida, ela estava muito, muito gordinha, ela andava quicando, não conseguia direito se locomover, pernas pesadas. A Tati é bem alta, ela tem 1,82 m, eu acho, e para o padrão da mulher brasileira, né? Alta. E ela perdeu peso com a cirurgia bariátrica. Então, ela fez a bariátrica, perdeu, eu não sei quanto ela perdeu de peso, mas ela perdeu tipo um Hernani. Perdeu eu de peso. Ou mais. Eu tenho 80 quilos quase. Então, se ela não perdeu isso, ela perdeu mais, alguma coisa perto disso. E hoje ela está dentro do peso, se mantém dentro do peso, alimentação saudável, exercício físico. Ela já fez essa cirurgia, eu acho que há uns 4 ou 5 anos. E ela se mantém dentro do peso. Mas ela sabe, ela diz pra gente, eu tenho cabeça de gorda. Por mim, eu comeria tudo que eu vejo pela frente, mas eu me controlo, eu tomo medicamento, eu faço isso, faço aquilo, faço atividade, faço terapia. Ela teve que fazer terapia, inclusive, porque ela não se reconhecia mais no espelho. Olha que coisa doida. Ela mudou completamente a fisionomia, então ela não se reconhecia. Pessoas que a conheciam e deixaram de vê-la durante algum tempo, encontravam na rua, não sabiam quem era, passavam por ela, esbarravam, não cumprimentavam. Ela tinha que chamar e dizer que era ela, né? Ela mudou muito, mudou fisicamente, mudou as feições do rosto e fez uma série de outras plásticas depois para adequar os pedaços de pele, né, e todas as outras coisas no corpo.
E, então ela diz que é toda costurada, e tirou a vesícula, porque a vesícula estava sobrecarregada por conta do processamento ali da gordura e tudo, mas melhorou todas as taxas dela, hoje tem muito mais qualidade de vida. E ela disse, olha, eu não conseguiria sem a cirurgia bariátrica, foi algo que foi bastante drástico, mas que me ajudou muito num intervalo de tempo mais curto. Tem gente que também faz a cirurgia bariátrica, a gente está vendo aqui no textinho que tem um monte de possibilidades. A cirurgia tem anel, tem corte, tem uma série de técnicas diferentes aí, mas a cirurgia bariátrica ela não é a única solução. Você tem que mudar a cabeça, né? A pessoa faz, mas tem que mudar também a cabeça. Por isso que muitas das pessoas obesas que fazem a cirurgia bariátrica, por vezes voltam a engordar tudo de novo depois. A receita da obesidade. Como é que faz para ficar gordinho? Ou inho aí, pejorativo. Consumo frequente de alimentos ricos em gordura saturada. A minha filha, por exemplo, quando me vê comendo um pacote de biscoito, ela vê um P grandão lá, que é de transgênico, né? Alimento geneticamente modificado. E ao mesmo tempo, ela vai lá no rótulo e fala para mim, ó pai, ó, isso aqui, além de ser geneticamente modificado, ter soja modificada, etc., tem também gordura saturada pra caramba. Você não precisa disso aqui no seu dia para viver. E ela me enche o saco falando dessas bobagens que eu como. Mas gordura saturada, que está no cachorro quente que essa moça está comendo aí, que ainda tem os embutidos com os nitritos, nitratos, que são cancerígenos e tudo mais. Após serem absorvidas no intestino, as moléculas de gordura caem na corrente sanguínea, chegam ao cérebro. A micróglia, um tipo de célula de defesa presente no sistema nervoso central, entende que o excesso de moléculas de gordura é uma ameaça para o cérebro e inicia uma resposta inflamatória. E olha a gordurinha chegando aí. A inflamação danifica no hipotálamo os neurônios do tipo POMC, que controlam o apetite e o gasto energético. O indivíduo passa a sentir cada vez mais necessidade de consumir alimentos ricos em gordura e é uma coisa alimentando a outra. Ao longo do tempo, a dieta desbalanceada altera a composição das bactérias do intestino, selecionando micro-organismos capazes de aumentar a absorção da energia dos alimentos ingeridos. E aí você vai precisando de cada vez mais, e isso vai aumentando. Vamos aos repertórios. Dia Nacional de Prevenção da Obesidade, é o dia 11 de outubro. O que a gente tem que fazer? É possível que os governos, o governo federal, os governos federal, estadual, municipal, nos 3 níveis, promovam debates e uma série de palestras e campanhas no Dia Nacional de Prevenção da Obesidade, dia 11 de outubro. Isso poderia ser construído, por exemplo, na sua proposta de intervenção, né? Chamar alguém de gordo ou magro pode ter sérias consequências. No entanto, quando a ofensa é feita devido à gordura e afeta pessoas obesas, o impacto é maior e mais grave. É o que a gente estava falando em pé aqui atrás. Essa é a conclusão de um estudo. Quanto maior a tendência a pessoa acabar com as críticas, a cultura ocidental valoriza a magreza. A gente sabe que na época do Renascimento a gente tinha os quadros lindos e maravilhosos que a gente vai até o Louvre hoje olhar e tirar foto. Era ao contrário, né? O padrão de beleza masculina e feminina era de formas mais avantajadas. Hoje a gente tem o contrário. Aí tem os estereótipos. Ser gordo na sociedade é não ser confiável. Tá? Estereótipos predominantes. Na literatura, isso. Não confiável, incompetente, não inteligente, preguiçoso, censurável, repugnante, relaxado, sem noção, incapaz e engraçadinho. Papel exercido por pessoas gordas, características predominantes nos comerciais. Estigma cômico, então eles são engraçados, são palhaços, atrapalhados, bobos, censuráveis, repugnantes, preguiçosos. Então, nas propagandas, né? A gente tem as pessoas gordas nas propagandas exercendo aquele papel que já é estigmatizado na sociedade para reforçar o estereótipo. Há um ator que atua na Globo, o Leandro Hassum, sabem quem é, né? Ele era obeso, bem obeso. E ele, não sei se fez só dieta ou se fez cirurgia, já não me lembro. Perdeu peso. E muita gente diz que ele deixou de ser engraçado porque ele perdeu peso. Eu não sei se ele deixou de ser engraçado porque ele perdeu peso ou se de fato ele deixou de ser engraçado,
mas que de fato a gente tem uma mudança na personalidade, tem uma mudança na personalidade, a gente muda um pouquinho o centro, eu vejo isso pela Tati, mas também certamente as pessoas já estavam acostumadas com um padrão, o padrão do gordinho engraçadinho, e esse padrão do gordo engraçado não muda de uma hora para outra, né? Então ele era obeso, fazia lá os papéis cômicos na TV, e depois ficou magro e as pessoas não conseguem mais identificá-lo magro, pra gente ele é uma outra pessoa, com os papéis cômicos que ele fazia antes. Então, muita gente diz que ele deixou de ser engraçado, deixou de ter o viés, a verve cômica que ele tinha antes, por conta de ter perdido peso. Faustão foi outro que fez cirurgia bariátrica, perdeu peso, ou foi dieta, não sei, acho que foi a cirurgia também, perdeu peso e parece que voltou a engordar, né? Ao que eu tenho lido e visto por aí, parece que ele voltou a ganhar peso. E muita gente diz também que ele perdeu um pouquinho da graça que ele tinha por ser gordinho. E ele fazia, inclusive, palhaçadas e brincadeiras com o próprio tipo físico dele. Ah, gordo é assim mesmo, gordo faz essas coisas e tal. Outro que brincava com o seu tipo físico, gordo, era o Jô Soares, né? Jô Soares, que ainda é vivo, saiu da TV, está muito idoso, vivendo recluso na sua casa, e que sempre falava nos seus programas que ele era gordo e, como gordo, ele era estigmatizado, tinha muito preconceito com ele, mas ele o tempo inteiro tinha que provar, mostrar que ele era inteligente, que ele era confiável, que ele é competente, porque é esse o problema, né? A pessoa acima do peso, como tem o estigma, como tem a repulsa, elas têm que provar o contrário o tempo inteiro. E isso desgasta, né? Ao longo da vida, desgasta muito. E o Jô é de uma família de intelectuais, ricos, sempre foi rico. Os pais sempre foram milionários, sempre foram ricos. Viajava de navio, depois de avião, e desde criança, né? Sempre foi muito rico. Ele não precisava nem trabalhar na vida. E ele depois conta um pouco a história da vida dele nos livros que ele escreveu. E fala um pouco dessa história que ele tem a veia cômica, e isso acabava levando ele, as pessoas, a vê-lo com uma outra imagem. E ele tinha que mostrar para as pessoas, não, eu nem preciso disso aqui, tenho dinheiro, eu não sou só ator cômico, eu também sou intelectual, eu também sou um leitor voraz, eu também sou inteligente, também sou competente, porque ele precisava ficar provando isso o tempo inteiro, por conta da exclusão do estigma. Aí a gente tem os tradicionais vídeos do final das aulas. Eu não vou mostrar nenhum deles para você aqui, porque eu vou voltar para o quadro para a gente amarrar de novo o final da nossa redação. Mas os tradicionais vídeos no final da aula servem para ilustrar tudo que a gente está falando o tempo inteiro. E aí a Flávia gosta muito, mas muito, de pôr para vocês Porta dos Fundos. E esse aqui, ó, youtube.com/watch, não sei o que. Se você clicar aqui, você vai direto para um episódio de Porta dos Fundos ligado à saúde e vai ver obesidade ali dentro. Isso aqui é um filme, O Amor é Cego, um filme antiguinho. E aqui várias entrevistas e mensagens no YouTube para vocês clicarem e verem o que a gente verem ilustrado o que a gente está falando ao longo dessa nossa aulinha aqui, tá? Vou interromper aqui o compartilhamento. Isso aí. Além dos slides que a gente projetou e comentou ao longo dessa aula, além da proposta de redação, a gente tem no grupo da turma, no celular de vocês, no grupinho, a gente tem a outra proposta de redação, proposta 2, são 2 redações por semana, que fala de obesidade infantil. E a gente tem também alguns exercícios de construção de parágrafos que a Flávia botou lá. Vocês podem fazer, podem tirar dúvida com a gente depois ao longo da semana, à vontade. Tá? Tem o tema e tem um espaço para vocês colocarem tese, argumento 1, argumento 2, proposta. É trabalhoso, mas é um exercício interessante. Não é fazer a redação sobre aquele tema, é estruturar um pensamento sobre aquele tema, como a gente faz aqui no quadro. Qual é o meu tema? Quais são as palavras-chave? Que teses eu tenho à disposição? Que argumentos eu tenho vinculados a essas teses? Que propostas eu posso usar? Tá? Além disso, Flávia botou no grupo da turma, vou botar todas as semanas, os temas anteriores do Enem. Os temas anteriores do Enem. Então tem uma redaçãozinha com tema comentado, tá bem legal. Tudo no grupo da turma para vocês olharem, tá? Dúvidas, mais uma vez, perguntem a mim. Temos mais alguns minutos, eu vou me levantar, vou trocar de câmera e a gente vai para o quadro mais uma vez. Vamos nessa. Essa câmera é melhor, né? Essa aqui de cima. Essa aqui.
Aqui no quadro, de novo. Cadê? Qual é o que eu vou usar? Esse, vermelho. Obesidade. Galera com sobrepeso, índice de massa corporal acima de um determinado valor, que eu já não me lembro qual é, eu acho que é 18,5, não sei. Acima de um determinado... 24, 29, não sei, vocês vão saber. Acho que é 25. 25, beleza. Então tá com índice de massa corporal acima de 20 blau, é obeso. É obeso, tem uma doença em quase a totalidade dos casos. Só não tem uma doença sendo obeso se tiver uma outra doença que é o que está provocando a obesidade, né? Problemas hormonais, problemas do aparelho endócrino, né? Então, isso tudo pode provocar obesidade. Então, aí a obesidade não é a doença em si, há outras doenças que podem provocá-la. Mas, em geral, é o obeso, não é um sobrepesozinho leve, é o obeso, tá doente. Essa doença leva a um estigma, leva a preconceito, leva a exclusão. Possibilidade 1 que a gente pôs no quadro, obesidade é doença, ponto. E é um estado físico em que, na maioria das vezes, leva a comorbidades, como hipertensão, diabetes, etc. Argumento 1. Argumento 1 para a tese 1. Obesidade é doença. Qual é o argumento que eu tenho? É uma doença que leva a comorbidades. Que argumentos eu tenho aqui na primeira tese? Obesidade é doença. Por quê? Porque traz problemas físicos e psicológicos. Argumento 2. É uma doença e provoca ou pode provocar estigma ou preconceito. Obesidade é doença, é um estado físico que na maioria das vezes leva a outras doenças, hipertensão, diabetes, coloca aqui se quiser. É mesmo, é doença? Por quê? É doença porque, como qualquer doença, vai trazer problemas físicos e psicológicos, ou psicológicos. Nunca usa e/ou na sua redação, óbvio, né? Argumento 2. É uma doença e provoca ou pode provocar estigma ou preconceito. Então, aqui eu tenho causa... Opa. Não, desculpa. Não tenho causa nenhuma. Aqui eu tenho consequência da obesidade. E aqui eu tenho outra consequência da obesidade. Então, eu tenho obesidade é doença, consequência, putz, vai trazer um monte de problema para você, tanto na cabecinha quanto no seu corpo. Verdade. Vai ficar com vários problemas, transtorno de ansiedade, etc. E o seu corpinho também vai sofrer. Consequência 2. Putz, você vai sofrer socialmente falando, cara, tu vai ser excluído, a galera não vai sentar do seu lado, vão te chamar de gordinho fedorento o tempo inteiro, os colegas de trabalho não vão querer fazer trabalho contigo, a menos que você seja muito engraçado. É o gordinho engraçado da turma? Beleza. Vai jogar bola? Tu vai cansar, nego não vai te escolher pro time. Esquece, senta lá e fica jogando ping-pong. Mesmo assim, se cansar, nego vai te tirar do time, tá? As meninas, cara, tu vai pegar muito poucas, porque a galera não vai querer pegar você, porque você vai ser o gordinho asqueroso que a galera tem ir, que não quer te pegar. Então, estigma social. Na escola vai ser assim, na faculdade vai ser assim, na tua vida vai ser assim, e isso vai ser um problema para você, né? Não deveria ser. Você pode olhar, inclusive, para o lado de como combater o preconceito. A gente vai falar disso no finalzinho. Beleza, eu tenho também a tese 2. Obesidade provoca estigma. Por quê? Aí eu já não tenho um desenvolvimento baseado em consequências. Vou apagar aqui. Aqui eu já tenho um desenvolvimento baseado em causas. Obesidade provoca estigma. Por quê? Cara, obesidade provoca estigma porque a aparência física é condenável pelas pessoas. Mas por quê? Putz, ela também provoca estigma porque
as pessoas não confiam na capacidade, porque elas não querem estar perto, porque elas não acreditam na competência. Aquele slide que a gente mostrou para vocês aí. Então, a aparência física é condenável. Você tem IRC, porque fisicamente o corpo não é aquele que você gostaria de ter perto do seu. E porque as pessoas também, ou você que está analisando isso do lado do estigma, não confia na capacidade, não confia na competência, não confia na inteligência, no preparo, na história. Você não quer aquela pessoa do teu lado que você diz, cara, é gordinho, então só dá para ser engraçado. Nada diferente disso. É gordinho, engraçadinho, beleza. É gordinho, mala, putz, some daqui, não quero você. Né? Então tá aqui, ó, o estigma provocado. O que o estigma acaba provocando na sociedade como um todo, quando a sociedade tem que lidar com esse obeso, com esse gordo. Tá? Então aqui eu tenho tese 1, obesidade é doença, desenvolvimento baseado em consequências. Uma doença que provoca isso, que provoca aquilo. Obesidade provoca estigma. Por que provoca estigma? Putz, porque as pessoas não querem o gordinho do lado, porque as pessoas não acreditam na competência e na capacidade dele. E essas são outras, algumas, entre várias outras possibilidades, para a gente indicar a causa do estigma. A obesidade nem sempre é fruto do desleixo com a saúde. Calma, também não é sempre assim. Mas, de qualquer forma, a obesidade vai levar a problemas de saúde pública e ao preconceito. Aí eu posso ter um desenvolvimento explicativo. 2 parágrafos baseados na explicação. Então, o problema de saúde pública é um e o preconceito é outro. Eu tenho um problema de saúde pública porque os obesos ou a obesidade vai trazer comorbidades que vão sobrecarregar o sistema. É um monte de gente morrendo ou sendo internada com pressão alta, diabetes, infarto, AVC e uma série de outros problemas. Uma pessoa que tem AVC e que não se recupera facilmente do acidente vascular cerebral pode ficar acamada para o resto da sua vida. Fica com um lado do corpo paralisado, entre outros problemas. Tá? Imagina isso dentro do sistema de saúde, centenas de milhares de pessoas o ano inteiro sofrendo disso, simplesmente porque são obesas. E aí a obesidade vai levar a outras doenças que levam à sobrecarga do sistema de saúde. Preconceito. Essas pessoas são excluídas socialmente. Se elas são excluídas socialmente, isso vai fazer com que elas tenham também outros problemas de saúde causados por esse processo de exclusão, transtornos de ansiedade, depressão, o que faz com que elas comam cada vez mais, fiquem mais obesas e aí, consequentemente, fiquem ainda mais excluídas. Eu posso tratar o preconceito do outro lado, aquilo que a gente estava falando aqui. Você pode olhar para o preconceito do outro ângulo. Dizer que, assim como o sistema de saúde pública, é preciso que o sistema de saúde pública dê conta desse problema e é preciso também orientar as pessoas para que elas não excluam. Mas eu faria isso na proposta de intervenção. Na hora de intervir sobre o problema, você diria que cabe ao Ministério da Saúde trabalhar com campanhas para que as pessoas se alimentem melhor, para que elas tratem mais da própria saúde. E, ao mesmo tempo, vai caber ao Ministério da Cidadania ou algum outro órgão não oficial, talvez, trabalhar com um processo de esclarecimento, já que a gente não vai usar conscientização, um processo de esclarecimento das pessoas em geral, para aceitarem melhor as diferenças e principalmente as pessoas com sobrepeso à sua volta. Deixando claro para as pessoas que tratam os obesos ou obesos com preconceito, que por vezes elas não são gordas porque querem e ao mesmo tempo, se são gordas,
precisam ser aceitas como são. Assim como eu e vocês precisamos ser aceitos como nós somos, independentemente de em quem a gente tenha votado, independentemente do que a gente goste de fazer nas horas vagas, do curso, da carreira que a gente tenha escolhido para estudar na universidade, de onde a gente more, né? A gente tem que ser aceito como a gente é, não importa nada. Nós somos seres humanos e precisamos respeitar todas as pessoas como seres humanos que são. E a gente quer ser aceito, também tem que aceitar as outras pessoas. Então não importa se é gordo, se é magro, se é preto, se é branco, se mora aqui, se mora ali, se tem dinheiro, se não tem dinheiro. É muito importante que as pessoas entendam a importância de aceitar umas às outras como são. E aí a obesidade está dentro de uma campanha possível, que pode ser feita, eu não estou falando de religião necessariamente aqui, mas uma campanha governamental ou não oficial, que esclareça às pessoas a importância de aceitar o outro como ele é, mesmo que seja gordo, né? Nem se precisa entrar na ideia de que é gordo porque quer, é gordo porque não quer, é gordo porque tem doença pré-existente porque não tem, não importa. Aí acho que a gente pode entrar na ideia de que, independentemente se é gordo ou se não é, a pessoa precisa ser aceita. Nas escolas isso é muito importante, porque eu acho que isso é um trauma que vem desde a infância. O aluno gordo, ele se sente excluído desde pequeno. Na escola, desde a educação infantil, talvez precise haver uma campanha para esclarecer as outras crianças que aquele menino, aquela menina é normal e que tem que ser aceito do jeito que é. E dali para frente, ele vai seguindo uma vida normal, porque se na primeira infância e depois na educação, no ensino básico, educação fundamental, né, ensino fundamental ou médio, isso se mantém, é difícil depois que essa pessoa consiga lidar com isso com mais naturalidade, porque daí para frente só piora, né? Eu tinha um amigo na escola que era chamado de baiaca gorda, baiaca, uma coisa assim. O outro era baiacu, o outro era seu gordo, sua gordura ambulante, essas coisas. Adolescente é cruel, criança é muito cruel, né? Então, se não houver muita atenção desde as idades, os primeiros anos do convívio escolar, do convívio com outras crianças, a tendência é isso ir piorando. E aí, quanto mais vai piorando, mais você, obeso, ou com qualquer outra diferença que tenha, vai se sentindo pior. E isso só piora psicologicamente. No caso do obeso, ele vai descontar na comida, né? E vai ficar cada vez mais gordo. E quanto mais gordo ficar, mais outros problemas de saúde pode ter. E aí a gente tem todos os problemas que a gente discutiu aqui ao longo da aula. Então, na hora de intervir sobre o problema, tem que ser uma intervenção que haja sobre a pessoa com obesidade, que vai precisar de uma atenção sozinha, ela não sai disso. Não sai. Assim como você não sai sozinho de droga, de álcool, de cigarro, não sai sozinho de comer o tempo inteiro, não sai. Precisa ter uma atenção específica a essa pessoa e precisa ter uma atenção também para as outras pessoas, para que entendam, acolham e não discriminem. Então, acho que daria um bom caldo de proposta de intervenção aqui, tá? Dúvidas? Estou acabando. Perguntas? Não, nenhuma. Não? Tudo certo? Então, beleza. Vou me despedir aqui de Ana Beatriz Moradi, nome de artista, Moradi. Bruna Calvano, a mesma coisa. Felipe Fonseca. Heitor, não está com sobrenome aqui, mas também é artista. E o nosso querido Vitor Hugo. Uma salva de palmas para Vitor Hugo. Muito bom. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 alunos, quando tínhamos que ter 13 alunos. Mas certamente alguma coisa aconteceu. A gente vai perturbar os outros alunos que não estavam aqui ao vivo nessa aula, antes de mandar o link, tá bom? Gente, vou me despedir de vocês, vou desligar tudo isso aqui e vou embora. Tá bom. Espero as redações de vocês. Espero as redações para a gente poder corrigir, tá? Não adianta assistir a aula, anotar tudo bonitinho, beber água e fazer vários resumos interessantes sobre como fazer uma redação sobre obesidade, se não de fato sentar para fazer. Vamos fazer, tá? Beijos e abraços. Tchau. Tchau, Felipe. Tchau, professor. Tchau, professor. Como é que eu desligo tudo aqui? Pronto. Desligando.